Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro está fazendo história no xadrez mundial. Sim, meus amigos, ele pode ser o próximo Bob Fischer, ele pode ser o próximo Kasparov, Magnus Carlsen, 11 anos de idade, liderando no torneio na Espanha com a presença de vários grandes mestres internacionais, gente muito forte, lendas contra prodígios. Esse é o nome do torneio, não são verdadeiras lendas, mas são grandes mestres muito fortes. Lenda seria se tivesse participando, sim, o Carlsen, né, o Caruana, o Nakamura, né? A gente poderia dizer lendas e tal. Não é o caso, mas são grandes mestres muito fortes. Os caras que têm um nível absurdo, são jogadores do que tem de melhor aí no mundo. Se for colocar top 100, top 200, com certeza esses caras estão. Então, muitos deles. Então é um torneio muito difícil para um jogador de 11 anos, galera. 11 anos. Para pensar, ele tem dente de leite. Olha aqui, não dá para dar zoom. Ele tem dente de... Deixa eu pôr aqui, tá errado aqui o layout. Deixa eu trazer as fotos dele. Ele tem dente de leite, pessoal. Né? Como é que é possível um negócio desse? 11 anos? É surreal, é surreal. E agora é o seguinte, Faustino Ouro, na rodada anterior, precisava de empate para conseguir a sua norma para grande mestre. E adivinhe, claro, em 15, 16 lances ali, ele empatou, né? Foi para alegria, tava jogando de peças pretas, o adversário concordaram ali no empate, o Faustino Ouro garantiu a sua norma para grande mestre. Então ele precisa de 3 normas para se tornar. Ele conquista nesse torneio a sua primeira norma. Ele precisa jogar mais 2 torneios e conseguir fazer esse mesmo desempenho, né? Ele precisava de 6 pontos em 9 rodadas e ele já está com 6 pontos, faltando 2 rodadas. Então ele pode fazer mais ainda, pode ter gordura. Será que ele vai jogar com vontade para cima aqui do Pedro Martínez? Bora dar uma olhada então. O Pedro Martínez é um mestre internacional de 2.000, quase 2.400 aí de rating, é um jogador bem forte. Bora dar uma olhada então nessa partida que começa com o peão dama. O Faustino Ouro responde com cavalo em F6. Temos aqui C4, E6 e cavalo vem para casa de C3, bispo B4, a defesa Ninja. Uma abertura muito jogada. E3, existem várias maneiras de responder a Ninja. E3 foi a decisão do Pedro. Roque coloca o rei em segurança e aqui bispo D2 traz liberdade para o cavalo. D5 luta pelo centro. Temos aqui o lance cavalo F3, cavalo F3. Olha aí a turma. Quais são os estados do Brasil que falam Fenemê? O F, o N, o M, Fenemê. Tem estados, né? Então, cavalo F3. Olha aí a homenagem. Cavalo de bem D7 foi jogado pelo Faustino Ouro e temos agora dama B3 aqui, imediatamente atacando o bispo, questionando aqui o Faustino Ouro. O que você vai fazer com esse bispo? Eu tô incomodado com ele. O Faustino falou, não vou fazer nada. Segue com C5. Temos aqui peão toma. Em D5 peão toma e peão toma por C5 e o Faustino Ouro afiado segue com o melhor lance da posição, A5 jogado ao toque. Pessoal, para montar um repertório de aberturas como esse, para você estar no lance 9, 10, uma variante difícil aqui da defesa Ragosen, do gambito da dama recusado, não é tão simples, é um repertório vasto já, porque para chegar no lance 9 no lance 10 é porque ele tem de fato já milhares de aberturas catalogadas, né? Então é realmente surpreendente o nível, a qualidade técnica do jogador Faustino Ouro já nessa idade. É bizarro. E ele é um jogador completo, né? Porque ele tem bom nível de abertura, ele tem um meio jogo, planos estratégicos fenomenais, uma execução tática de outro mundo, é de outro planeta a execução tática dele. Lembra o Anand, lembra Mikhail Tal, é muito legal a execução tática dele. Finais ele também joga muito bem, ele é um jogador completo e joga com pouco tempo no relógio, diferente do Gukesh, por exemplo, que é o calcanhar de Aquiles do Gukesh. Você vai tirando o tempo do relógio, ele parece outro jogador, diz o Magnus Carlsen. Não sou eu que tô falando, ainda bem que eu citei o Carlsen, né? O Carlsen pode falar isso, eu não. Mas o Carlsen falou, né? Falou que o Gukesh perde muito a qualidade dele com o tempo caindo. Então, o Faustino Ouro não, ele joga muito bem, mesmo com pouco tempo no relógio. O cara é completo, 11 anos.
Bispo E2, seguiu aqui o Martínez. Faustino Ouro segue recuperando seu peão, cavalo por C5, dama atacada, a dama volta para casa. E aqui cavalo de F em E4. O Faustino Ouro tem um peão dama isolado, é verdade. Um tema muito comum em várias aberturas de peão dama. Não necessariamente você deve temer o peão dama isolado. Vamos ver como é que o Faustino joga com ele. Roque foi jogado, bispo toma. Temos bispo recuperando. Cavalo toma aqui em C3, peão toma. E B6 foi jogado pelo Faustino, solidificando as suas peças, dando mobilidade para o bispo, e a partida segue com torre B1. Temos bispo em F5, a gente pensa que esse lance aqui automaticamente você tem que jogar bispo B7. Nada disso, Faustino Ouro segue com bispo em F5, controla essas casas aqui que são super importantes, ganha um tempo para cima da torre e joga com torre C8, mirando o peão aqui de C3. Pode virar um alvo aqui no futuro, né? Vamos ver. Aqui seguimos com o lance dama D4, continua controlando a casa de A4, e dama C7 foi jogado pelo Faustino Ouro, não indo para essa linha do dama D7 dando suporte aqui para o cavalo, mas dama C7 imediatamente pesando para cima do peão e deixando o peão dama isolado. O que o Faustino Ouro tem em mente? Vamos ver. A partida segue com dama por D5. Aqui o Pedro Martínez aceita, coleta a madeira, coloca no bolso. Faustino Ouro segue com o lance cavalo em A4. A dama estava segurando essa casa. Quando ela toma o peão, ela deixa de proteger a casa de A4. E esse cavalo ataca meio mundo. A partida segue com torre D2. E aqui o Faustino Ouro vai para um lance que exclama: qual lance a gente faria nessa posição? Vamos falar, o teste da sinceridade, o teste da honestidade. Cavalo por peão, todos nós. Vamos dar um abraço coletivo? Todos nós jogaremos esse lance aqui, cavalo por peão. E esse lance está pendurando peça, né? Rafa, eu não tô pendurando não, fala por você. Eu já tinha visto esse bispo atacado aí, você fala por você, não me inclui nesse abraço coletivo de pendurada não. Não me inclui nesse bolo não. É o seguinte, meus amigos, por isso não pode, né? Exatamente jogar dessa maneira depois de torre D2, por isso que não dá pra jogar cavalo por peão, né? E nessa posição, por isso o G6 foi jogado. Vou voltar aqui um pouquinho, porque o ponto todo é que também não dá para tomar o bispo aqui diretamente, porque a torre não está defendida. Senão valeria a pena se a torre tivesse defendida, duas peças por uma torre em geral é legal, né? Então por isso que ainda não deu tempo, a torre sai e agora o Faustino Ouro cuida do bispo. Agora também daria para jogar um bispo E6, né? O Faustino Ouro prefere jogar aqui com G6 e temos aqui o lance cavalo D4. Esse peão está atacado, mas o bispo agora está atacado várias vezes. E o Faustino segue com o lance cavalo toma, porque esse lance vem com o tempo sobre a dama. A dama volta para B3 e agora o cavalo tira o bispo do tabuleiro. Torre toma, recupera a peça e bispo D7, coloca o bispo em segurança, controla o cavalo. O material tá igual, mas o Faustino conseguiu colocar no tabuleiro um tema muito bacana do xadrez, que é o tema da maioria aqui, maiorias em alas opostas, né? As brancas têm uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei, uma maioria de peões, e o Faustino Ouro tem uma maioria de peões de 2 contra 1 na ala da dama, o que traz algumas facilidades para as pretas, porque, primeiro, é uma maioria distante, essas peças, o rei e tudo mais, não vai poder ajudar contra essa maioria. Segundo, uma maioria de 2 contra 1 avança muito mais rápido do que uma maioria de 4 contra 3, uma maioria pesada. Quanto mais peões você tem para executar a maioria, mais tempo leva. 2 contra 1 é mais rápido, é mais ágil. Rafa, mas a barrinha tá dando equilibrada. Entre máquina aceita tudo, meus amigos. Até hoje é a lição que a gente aprende. Quando o computador tá dando igualdade, é porque ele fala: eu aceito qualquer posição do mundo, eu sei jogar tudo. É isso que o Stockfish fala. Entre seres humanos, Faustino Ouro tem as melhores chances. H3 foi jogado, dama D6 foi jogado pelo Faustino, sai da frente da torre. Vamos ver qual é o plano dele. Temos aqui o lance torre B2, coloca pressão no peão de B6, torre B8 dá suporte, e torre D1 faz esse incômodo aqui. Por que será que o Faustino Ouro jogou dama D6? Porque ele queria passar a dama para cobrir aqui o rei, cobrir as casas escuras, colocar a dama numa bela diagonal.
Dama C4 foi jogado. Por enquanto o peão aqui tá bem protegido. Torre de F em C8 vai pra cima da dama. E aqui a dama pula lá pra casa de A6. A posição é assustadora para os dois lados. Começa a ficar tensa a partida. Faustino Ouro tá defendendo muito bem o peão, que tá atacado também 2 vezes. E segue com o lance torre C5. Qual será a ideia do Faust? Será que ele vai começar um ataque aqui na ala do rei? Será que ele ameaçou um bispo por H3, meus amigos? Dama em A7 foi jogado, não dando tempo de fazer essas peripécias. A torre agora está atacada e o Faust segue com o único lance. A posição agora já está ardida, já virou uma posição de 2 gols. Porque aqui a torre está atacada, o bispo está atacado, você não tem uma maneira muito simples de defender. Se você jogar torre D8, tá vindo torre por B6 e esse lance aqui ataca a dama e ganha um peão e enfraquece toda a posição aqui das pretas. Tem um raio-x vindo aí. Então a posição seria muito boa para as brancas. Será que tem defesa? Faustino Ouro segue com o único lance da posição. Dama D6, um lance que protege a torre, protege o bispo e crava o cachorro. Porque se esse cachorro se mover, cai a torre. A partida tá pegando fogo, meus amigos. Torre de bem D2 dá liberdade pro cavalo e ameaça chegar com peso ultra pesado na coluna D. Faustino Ouro só tem um lance, mais uma vez ele tá percorrendo uma corda bamba dificílima. Dama C7 ataca a dama em defesa e tá protegido pela torre, que vai estar defendendo o bispo. Por isso, dama em A6 foi jogado. Pedro, se sentindo ambicioso, evita a troca de damas. Faustino Ouro tá com tempo melhor no relógio. Segue com o lance bispo C8. Tira o bispo da mira dessa turma pesada, dessa gangue. A partida segue e agora a dama tá atacada. A dama volta pra ideia. É a gama, gangue terrível. Eu tenho medo dessa gangue. Eu olho, eu atravesso a rua fácil, correndo. Bispo B7 foi jogado pelo Faustino Ouro. Coloca uma atividade muito impressionante aqui do bispo. E aqui o lance F3 foi jogado. Também possível seria cavalo B3 atacando a torre F3. A posição continua pegando fogo. E o Faustino Ouro segue com o lance dama em E7. Notem todas as peças, quase todas. Essa torre não está protegida. Pressão agora para cima do peão. Temos o lance E4 e o Faust segue ativando a sua maioria com o lance A4. Dama vem para F2, cobre as casas escuras. Faustino Ouro dobra as torres. Torre de bem C8 foi jogado. Cavalo C2 aqui dá liberdade para as torres poderem jogar. E também coloca atividade nas casas escuras. Dama em E5 foi jogado pelo Faustino Ouro. Cavalo vem para a casa de E3, meus amigos. A posição é perigosa. Torre C1 foi jogado pelo Faustino, atacando a torre. E aqui temos o lance cavalo em G4. Dama atacada, dá um passito para cá. Dama F4 foi jogado. Dama D4 centraliza a dama, protege todo mundo. A posição tá ficando perigosa. Faustino mais uma vez encontra o único lance da posição. E aqui cavalo em F6 foi jogado. E agora? O rei tá exposto. Rei F8, único lance. Você não vai querer colocar o seu rei numa casa onde vai estar sujeito a esse tipo de ataque. Cavalo por H5 é um cheque duplo e vai cair a dama. Nem você que vai querer jogar rei H8, porque também você tem o mesmíssimo tema, dama cheque, ganhando aqui a peça. Por isso, meus amigos, rei F8 é o único lance da posição e foi jogado. E a partida segue com o lance cavalo D7 com cheque. A posição é assustadora. Faustino Ouro volta o rei para casa de G8 e aqui dá para jogar de novo um cavalo F6, dá para ir para o perpétuo, dá para ou continuar em todo tipo de ataque, jogar um AT, repetir um pouquinho, jogar um A3, por exemplo, e continuar com aquela dominação psicológica. Mas Pedro, se sentindo ambicioso, fala: oba! Vocês percebem que é sempre assim, um peãozinho safado, né? Não é que é um erro jogar esse lance, mas o Faustino Ouro agora tá na vez dele, né? E não das outras maneiras lá, o Faustino Ouro estaria meio sem ter o que jogar. Vamos ver aqui. Mas cavalo por B6 é um lance natural. Aí que tá, né? O ser humano, ele gosta do material. Vai pra cima do peão. Aqui, cavalo por F6, cavalo por B6 foi jogado. Faustino Ouro tem um peão a menos agora, meus amigos, mas segue com contra-jogo. Torre toma foi jogado e depois de torre toma, torre na 7ª horizontal. Contra-jogo do Faustino Ouro, não dá para jogar torre D2, a dama e a torre estão dominando, por isso valeu a pena. O Faustino Ouro perdeu um peão, mas tem uma boa posição, bispo muito ativo, peças chegando, o checkmate está próximo.
Dama por A4, meus amigos, capturando mais um peão. Não é possível que o Faustino Ouro vai sobreviver com 2 peões a menos. Só existe um lance bom e não é dama cheque. A partida segue com torre em C1, é o melhor lance. Com o tempo caindo, o Faustino Ouro tem 2 peões a menos e 2 minutos a menos. Tem tudo a menos. Tem idade a menos, dente de dente a menos. Tudo a menos, meus amigos. A partida segue com o lance rei F2 aqui. Uau! A torre continua protegida. Faustino Ouro segue com o lance dama em H4 com cheque, o tempo caindo, o rei vem para casa de E2, torre C5 foi jogado, Faustino Ouro começa a jogar a baixaria, tempo caindo, as brancas têm toda a condição agora de ganhar. Cavalo C4 seria um bom lance. A partida segue com o lance rei F1, colocando o rei um pouquinho mais em segurança. Faustino segue com o lance dama G5, mas agora cavalo D5 seria um lance forte. A partida segue com dama em E8 com cheque. Bom, porque ajuda agora o Faustino um pouquinho. Joga com o rei em G7, o cavalo vem para casa de D7, ataca aqui a torre. E agora a torre C8, o Faustino Ouro vai se protegendo do jeito que pode. Não ganha mais tempo, já está no lance 48, eles ganham 30 segundos de acréscimo por lance, é só isso que o Faustino tem, e o Pedro também começa a cair o relógio. Dama, que luta, meus amigos, dama em E5 com cheque, claro, quem tem mais material quer trocar peça, quer ir para um final vencedor, drama para Faustino Ouro. Dama toma, cavalo toma. É claro, o Faustino Ouro já tem a norma, mas ele quer vencer, ele quer pontuar, ele quer ganhar o torneio. Mas aqui tá difícil. Rei F6 foi jogado e opa, pera aí, dá para jogar aqui um cavalo por D3, dá para salvar esse cavalo. Cavalo D3 seria o melhor lance. Você tá vendo outro? Você consegue enxergar outro lance além do cavalo D3? Que bom que não, porque é o único lance da posição. Mas o Pedro Martini, se sentindo ambicioso, olha o que ele encontrou. Ele falou o seguinte, cavalo por F7 vai finalizar. Por que rei por F7? Torre D7 com cheque, eu vou para um final com um batalhão de peões a mais, com uma carambada de peões a mais, né? Com a galera toda, a gangue do o que você quiser, todo mundo a mais. É só gangue. Aqui é só gangue. Agora é o seguinte... Esse lance é uma capivarada, pessoal, é um blunder. E isso também é o sinal de um grande jogador. O grande jogador tem sorte nesses momentos. Por que esse lance é ruim? Porque agora o Faustino Ouro primeiro joga cheque aqui e depois vai tomar esse cachorro. Por isso, bispo A6, o Faust tá no jogo, meus amigos. Rei G1 foi jogado, passa esse cachorro pra cá. Cara, era só ter voltado o cavalo. O Faustino Ouro tava em maus lençóis, agora ele tá no jogo, meus amigos. Tá no jogo. A partida segue com torre cheque. Faustino Ouro vem que encosta aqui na torre. Não dá para dar cheque aqui, por isso a torre tem que sair daí. Torre G7 foi jogado, o rei vem para F6 e agora a torre D7 ameaça ganhar o bispo, por isso o bispo C4, coloca o bispo em segurança, ameaça o peão, a partida segue com cheque com o dedo na cara, o rei escapa e agora F4 foi jogado, um lance ambicioso aqui, porque o peão tá atacado, não sei se era boa continuar dando cheque, não sei se podia voltar a torre para defender o peão, não sei também, aqui já tem que inventar moda. F4, a tentativa aqui de dar suporte para o peão passado. Vamos ver. Bispo por A2, F5 foi jogado. Bispo volta para F7. Belo lance aqui do Faustino Ouro. E aqui G4 tá jogando demais o Pedro Martínez. Porque se ele trocar todos os peões, o Faustino Ouro não tem como ganhar. Um bispo a mais, aí não vai fazer milagre. A partida segue com peão toma de H. Peão de H toma. E aqui torre C4, meus amigos. Peão toma. Bispo toma. Pode dar as mãos e ir pro empate. Mas eles não querem empate, eles querem jogar. Eles querem ver até a última capivarada. Rei F2 foi jogado, torre por E4, rei G3. É impossível ganhar essa partida. É impossível ganhar essa partida, será? A partida segue com o lance... Rei H6, Rei H4 foi jogado, torre A4. Temos agora o lance torre B6, Rei G7. Aqui temos o lance torre B7 com cheque, bispo cobre em F7. O Faustino Ouro tem um bispo a mais, mas esse aqui é um final empatado. Se botar na table base, isso aqui é empatado, né? Isso aqui é empatado, porque se você trocar as torres, acabou. Isso aqui é empate imediato. Isso aqui não é material suficiente para dar mate. E não tem como as pretas
aqui criarem alguma situação de checkmate, a não ser que as brancas errem. Será que é possível isso, meus amigos? Eles estão ganhando um monte de tempo no relógio, de 30 em 30 segundos. Torre B6 foi jogado, torre E4, rei G5, cheque com o dedo na cara. Vamos ver aqui mais alguns lances, porque até aqui tudo equilibrado, o rei protege, cheque, a torre cobre. Se trocar essa torre, acabou. O Faustino Ouro vai tá tentando enrolar aqui, ele bota pressão pra cima do peão, defende o bispo, cobre o cheque, passa a torre para lá, vem você pra cá, cheque com o dedo na cara. Sim, meus amigos, a partida está acabando e eu já aviso que não será empate. Drama pela frente. Torre vem pra cá. Temos agora o lance rei E3. Cheque com o dedo na cara, um lance terrível. Tem vários lances nessa posição. De todos eles, acho que só tem esse que perde. Deixa eu ver se tem outro. Não, tem alguns, mas esse é um deles. A posição é dramática, meus amigos. Não pode jogar esse lance. Tem que tirar o rei do canto agora. Rei G3 aqui é obrigatório. No entanto, esse lance foi jogado com 8 minutos no relógio. O Pedro nitidamente subestimou a posição. Isso acontece no xadrez. O cara pensa que tá lá só cumprindo burocracia, que tá só fazendo ali e que tá empatado, que tá automaticamente empatado. Não é assim. Não é assim. Vai perder agora e vai perder feio. Por quê? Torre A3 foi jogado e agora rei F4 ameaça mate. Ameaça o peão também. Mate é preferível. E agora a torre A5 foi jogado. O ponto todo é o seguinte, esse lance aqui é bacana, ele vai cobrir aqui. Mas o Faustino Ouro agora segue com torre por G4, cheque. Rei H5 foi jogado. E aqui o Faustino Ouro segue com o lance torre G1, meus amigos. E continua ganhando. Porque aqui não dá para dar cheque, o bispo tá cobrindo, o rei não tem casa de fuga e esse lance aqui vai dar mate. Por isso o rei H6 foi jogado. Agora vamos ver a técnica do Faustino Ouro. Aqui o único lance da posição torre G6, joga o rei aqui para baixo, porque se jogar com o rei aqui em H5 você vai dar cheque descoberto, vai levar a torre, vai coletar a madeira, colocar no bolso e vai dar mate em poucos lances. Por isso o rei H5 é forçado. Faustino Ouro segue agora com esse bonito lance aqui que exclama, meus amigos. Como é que ganha aqui? Como é que ganha essa posição aqui? Como é que será que faz? Vamos ver aqui. Vamos aprender com o Faustino Ouro. Faustino Ouro segue com o lance torre B6, meus amigos. Perdão. Torre B6 é um lance que exclama: as brancas não têm o que jogar. Porque rei H4 é possível. Aliás, vamos ver essa linha aqui, não foi jogado. Aqui teria, por exemplo, torre B2 ameaçando aqui sequência de mate. Teria que jogar um torre A3 para cobrir. Torre G2 seria possível. Vai entrando numa situação de Zumbislândia. Já não tem lance para fazer. Tem que passar a vez aqui. Torre G1 agora vai passando a vez. Torre A3 passa para cá para torre G6. Aqui o rei tenta encostar a torre D6. A manobra é difícil, mas uma hora é tipo um cubo mágico. Uma hora as brancas não vão mais conseguir. Tipo agora, já não conseguem mais, né? Rei H6, torre D7, ameaça checkmate aqui. Quando você faz essa ameaça do mate, já não tem mais como evitar. Né? Só dá para evitar quando dá para interpor com a torre. Então é um belo de um cubo mágico. Que sequência linda do Faustino Ouro. Torre A4 foi jogado. Faustino Ouro segue agora com torre B1, meus amigos. Uau! E nessa posição, então, o Pedro Martínez faz as contas aqui, viu que o moleque é fera que sabe ganhar esse final e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Quem diria que o Faustino ia conseguir ganhar essa partida? Rei H6 mais uma vez. Torre B7. Não tem como evitar o checkmate. E aqui não tem nenhum outro lance, né? Não dá mais pra fazer, não dá pra tentar afogar, tentar alguma baixaria. Se fosse no xadrez online ainda daria pra fazer mais um lance ali. Ainda dá pra ganhar isso aqui de brancas. Agora o... Cara, Faustino Ouro na liderança. Ganhou mais uma partida jogando de negras. E agora, vamos ver o relatório. Quem ele vai encarar na última rodada, meus amigos.
amigos. 91,8% de precisão para o Faustino, 90,2% aqui para o Pedro Martínez. Faustino jogou com maior qualidade, jogou com maior precisão e apesar da partida ser tecnicamente empatada, o Faustino mostrou que ele tem o espírito do Carlsen. Ele tem esse espírito de seguir lutando. Não é porque a posição é tecnicamente empatada que eu vou dizer que é empate. Eu vou lutar até o final. O moleque dá show, dá aula e tá liderando aqui o torneio. Bom, aqui foi a precisão, aqui para vocês verem, 91,8, 90,2, né? O Faustino Ouro teve uma precisão maior. E aqui a classificação do torneio, o Faustino liderando com 7. Rafa, quem que ele vai encarar na próxima rodada? Bom, se o Faustino empatar a última rodada, ele é campeão já do torneio automaticamente, porque apenas ou se o Alan Pichot perder, né, o Faustino Ouro, ou se o Alan Pichot perder ou empatar, o Faustino Ouro já é campeão, independente das demais partidas. Faustino Ouro vai encarar, meus amigos, ninguém mais, ninguém menos do que Júlio Granda. Na última rodada, esse nome não intimida? Júlio Granda. Você imagina, fala assim, cara, corre, o Júlio Granda tá vindo aí, não é? Não dá essa impressão? Se eu fosse você, eu nunca ficaria de costas pro Júlio Granda. Meus amigos, cuidado. Júlio Granda contra Faustino Ouro vai pegar fogo, última rodada. Faustino Ouro acho que vai jogar de brancas, meus amigos. Vai jogar com as peças brancas aqui. Contra Júlio Granda, o tabuleiro tá pronto. O tabuleiro online já tá arrumado aqui. Passaram um tempão arrumando as peças aqui do tabuleiro online e ele já tá pronto. E muito em breve a gente vai trazer, portanto, a final aqui, a última rodada. Faustino Ouro fazendo história. Por hoje é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!